Bom dia a todos, né? Dando um pouco de continuidade à questão das visões de ciência, um tema correlato que a gente vai trabalhar é o tema de alfabetização científica, né? Esses dois temas, eles vão ser trabalhados, foram pensados para ser trabalhados em conjunto, né? Mas para não ficar muito longa a apresentação, eu resolvi dividi-la em duas partes, né, para não ficar tão longo assim, depois que eu vi que a outra já ia dar um muito tempo, né, de fala. Então, uma das questões que a gente precisa discutir, né, sobre esse conceito de alfabetização científica, relembrando um pouco aquilo que a gente já tinha visto sobre visão de ciência, né, da necessidade de não corroborar com algumas visões deturpadas da ciência. A alfabetização científica ela também traz essa ideia novamente, né, da tentativa de uma visão adequada do trabalho científico, correlacionado também com a própria vida cotidiana dos nossos alunos, né, ou as nossas mesmo, né, da nossa vida em sociedade. Então, por que eu quero dizer sobre isso, né? É que essa alfabetização científica ela tem que permitir com que a gente, ou que os nossos alunos, né, homens e mulheres, se apropriem do saber científico de forma com que possa utilizar esse saber para transformar a sua própria realidade, né? Tem que, no sentido em que eles consigam utilizar esse saber para exercer a sua cidadania, não apenas aprender um conjunto de fórmulas para aplicá-las e para realizar uma prova de exame seletivo. Então, uma das preocupações que se tem com a alfabetização científica não é uma percepção utilitarista, né, no conhecimento científico, no sentido que ele serve para alguma coisa, mas pensando que o homem, né, os homens e as mulheres, eles agem na sociedade e têm o potencial de transformá-la, né, para um bem comum, para um bem pessoal, para o bem de sua comunidade. E a alfabetização científica trata de se apropriar do saber científico e tecnológico para que essa apropriação também interaja nessa papel transformador do homem de sua própria realidade. Então, de forma talvez mais simples, né? A alfabetização científica ela tem que proporcionar com que os homens e mulheres consigam fazer uma leitura do mundo e transformá-lo, né, em sua vida cotidiana a partir das ideias científicas, né. Então esse potencial transformador que todo homem tem, ele tem que ter correlação com esse saber científico. Então a alfabetização científica trata disso, né? Então veja que essa minha fala ela delimita algumas áreas de atuação da alfabetização científica, né? Eu coloquei ali tal, de certa forma bem mais simples do que eu falei, né? Ou seja, saber ciência de forma que esse conhecimento se torne libertador e transformador para as pessoas, né? Eles se libertem, por exemplo, das tentativas midiáticas de manipulação de informação, de manipulação da forma do trabalho científico, de manipulação de necessidade de produto, e que as pessoas possam transformar a realidade resistindo a essas tentativas de que determinadas visões de mundo é, que não tenham relação com a ciência existam ou se tornem hegemônicas. Então é uma preocupação que se tem, né, com a alfabetização científica. Então, é uma questão importante, né, que a BNCC ela trata do termo letramento científico. E aí a gente cai numa discussão que eu não vou fazer porque eu desde quando eu estudo eu pareço não é uma questão que vale muito a pena ficar discutindo.
são os dois termos que aparecem na literatura, né? E outros termos também que aparecem. Então, esse conceito de alfabetização científica, letramento científico, a gente poderia considerá-lo como um termo polissêmico, né? Existem várias formas de falar, existem várias linhas teóricas que se intercruzam em suas finalidades, mas que nascem de linhas de discussão relativamente diferentes, né? Existem alguns argumentos pró e contra de utilizar determinada nomenclatura, mas isso eu deixo a encargo dos alunos, né, que queiram se aprofundar um pouco nessas discussões, de pesquisar artigos que tratem sobre essa relação, né, entre alfabetização científica e letramento científico. A BNCC ela trata com esse nome, né, letramento científico, mas em suas características ela é semelhante àquilo que a área do ensino de ciências vem tratando também como alfabetização científica. Então, só para deixar esse ponto relativamente claro, né? E o principal objetivo de se alfabetizar cientificamente a população tem relação com esse potencial libertador e transformador que as pessoas têm, né, em sua vida cotidiana, de transformá-la e de se libertar de algo que possa ser imposta a ela, né, a partir de conhecimentos científicos, né. Então, aqui a gente tem duas competências da BNCC, né? Aquela primeira que começa com valorizar e utilizar é uma competência geral, que são aquelas 10 competências básicas. E aquela que é analisar fenômenos naturais, ela é a primeira competência da BNCC de Ciências da Natureza. E aí, de novo, a gente percebe como o conhecimento científico ele terá, né, tem a pretensão de ter um impacto na vida da pessoa, né? Um impacto naquele sentido que já foi posto, né? Da tentativa de uma educação libertadora, né? Para melhorar as condições de vida, para perceber os impactos socioambientais, para fazer escolhas, né? Para a partir dessas escolhas e desse entendimento, a partir desse conhecimento científico, produzir transformações em sua própria realidade. Então, a gente consegue perceber que dentro das competências, tanto na geral como na específica, né, da ciência da natureza, aqui só lembrando, né, não sei se dá para ver a seta que eu deveria ter mudado ela antes da apresentação, mas aqui são daquelas 10 competências básicas, né, da BNCC, e essa daqui é da primeira competência da ciência da natureza, né, tanto que fala de matéria e energia, a partir daqueles três temas que estruturam, né, as três competências básicas de ciência da natureza. Então a gente consegue perceber que essa perspectiva que atravessa a alfabetização científica está presente também nas competências da BNCC e estava presente também nos outros documentos curriculares, né? Como a gente, podendo olhar assim e relembrando as aulas anteriores, a gente talvez relembre que tem esses aspectos também, né? Do conhecimento científico enquanto um potencial ferramental, conceitual aí das pessoas, né, e atitudinal para transformar a própria realidade. Veja que quando eu falo aqui de instrumental, né, não é instrumento no sentido de imediatismo, né, é no sentido de um processo conceitual mesmo, né, das pessoas agirem, interagirem e produzirem as relações que materializam o mundo à volta delas. Alguns eixos estruturantes da alfabetização científica, né? Então, compreensão básica dos termos científicos, né? Aqui a gente pode colocar
construção de gráficos, essa questão mais básica, assim, da leitura e escrita, né, da ciência, por exemplo. A compreensão de como se faz a ciência, né, os fatores éticos e políticos desse fazer ciência, e o entendimento das relações entre a ciência e a sociedade e o meio ambiente. Então, são esses três fatores, eixos estruturantes da alfabetização científica, né? E como pode se perceber, inclusive, a gente consegue ter um pouco de correlação com a visão de ciência, por exemplo. Aquelas visões mais adequadas de ciência, elas têm bastante relação com o eixo B e C, que é a relação da natureza da ciência, como se produz a ciência, os fatores da sua prática, né? O fator da prática científica, que é o B, e o C são as relações que o fazer ciência tem com a sociedade em geral, né? E quando a gente fala sociedade, a gente tem que lembrar que essa sociedade existe em um meio ambiente. Então, quando eu falo sociedade, eu normalmente já estou incluindo o meio ambiente. Para não tornar a frase muito longa, eu acabo sintetizando um pouco, né? Mas de vez em quando eu relembro isso, como eu fiz agora. Então existe uma defesa, né, de que a alfabetização científica, enquanto algo que seja o cerne, né, de uma didática ou de uma sequência de ensino, ela necessita colocar o aluno em efetivo trabalho científico, né? Mas veja, há uma defesa de que esse é um caminho. Não significa que ele é o único caminho que a gente possa trabalhar. Por exemplo, a gente pode trabalhar com textos de divulgação científica, que eles vão trazer informações científicas, né? Que é acerca do A, né? Ali do eixo A. Então, vai ter gráficos, vão ter tabelas, que vão precisar os principais conceitos científicos. Podem ter questões de natureza, sobre a natureza da ciência, né, os fatores éticos da produção daquele artefato. Um exemplo, né, a construção ou não, melhor ou não, do colisor do LHC, né, por causa do custo dele, se esse dinheiro não poderia ser utilizado para outras pesquisas e não para essa nesse momento. Então, por exemplo, um texto que discutisse essa ampliação, né, do LHC. Então, são alguns caminhos que se podem tomar para se ter em mente a alfabetização científica quando a gente produz as nossas aulas, né? Produz as nossas sequências didáticas, sequências de ensino ou sequências de conteúdo, né? Pode se achar várias terminologias para isso, né? Então, quando a gente planeja uma sequência de atividades ou uma sequência de conteúdos, uma sequência de coisas que a gente vai fazer com os meninos e as meninas em sala de aula, uma das formas de se trabalhar com a alfabetização científica é colocar os alunos em contato com esse trabalho científico, que seria um ensino por investigação, bem especificamente, mas também há outras formas, né? Como eu comentei aqui. Então, existem alguns indicadores que a gente pode ter para alfabetização científica, né? Isso daqui é de um autor bem específico, tá? Eu falo que existem esses indicadores, mas podem haver outros, principalmente se vocês pensarem nesses três eixos aqui estruturantes, né? Então, para que você consiga perceber que os alunos estão aprendendo sobre determinada questão, estão aprendendo essas questões que você está trabalhando com ele, por exemplo, né? Que isso seria um indicador, né? De que está
ocorrendo essa alfabetização científica, você precisa que eles expressem opiniões ou respondam questões acerca dessas dimensões. Então, esses indicadores é um tipo de indicador, né? É aquilo que você vai procurar nas falas dos alunos ou na resposta do aluno, seja um texto escrito que você passou por teste, ou seja no diálogo, ou na forma da construção de um trabalho que foi dado para eles. Então, partindo desses eixos estruturantes aqui, você pode criar um conjunto de indicadores, até apenas esses três indicadores, né? Mas aqui eu tô apresentando um conjunto de indicadores que podem ser utilizados. Então, o que são esses indicadores, né? São como os alunos se expressam sobre o conteúdo, né? Então, como eles selecionam e organizam as informações, como é construída a relação lógica entre as informações, né? E a relação de proporcionalidade entre elas. Como que essas informações e esse raciocínio lógico é construído, né? Se existe levantamento de hipóteses, se existe teste de hipótese, se existe justificativa, se existe previsão, se existe explicação. Então, todas esses indicadores para alfabetização científica, elas se relacionam com essas três dimensões aqui. E pode ser vista, inclusive, na, na conclusão. Eu talvez não concorde tanto com essa, porque ela não deixa explícita, principalmente questões entre relação entre a ciência e a sociedade, né? Isso teria que estar incluído no problema. E não, ou na atividade que está sendo proposta, né? Para se ter, para conseguir se levantar essa questão, né? Esse indicador. Esses indicadores aqui, a meu ver, né, eles têm muito mais relação com o aspecto eixo A e B, mas é um tipo de indicador que provavelmente é fruto ali da forma como o trabalho foi organizado, né? E se a gente for pensar, inclusive, em outros materiais, né? Aqui a gente está falando, inclusive, de espaços não formais. Então, esse quadro que eu estou apresentando aqui, ele nasce de um artigo que fala sobre análise de museus, né? Então, só lembrando, né, que a gente tem o espaço formal de educação, que é a escola, né, espaço não formal de educação são outros espaços, né, que é a família, são museu. Então, eles não são espaços diferentes, né? E uma questão que a gente deve pensar agora é que toda a formação do indivíduo, né, ele se dá ao longo de toda a vida dele. Então, ele não se dá apenas na família, não se dá apenas na escola, sua formação científica, né, ele se dá também nesses espaços, né, que estão fora da escola. Então, e aqui eu achei interessante apresentar esse quadro, pois ele também pode nos ajudar a selecionar materiais para trabalhar aspectos da ciência, né? Tendo essa perspectiva da alfabetização científica, né? E ela é interessante porque ela também nos ajuda a trabalhar um pouco as questões da visão da ciência. Então, sempre quando eu vou selecionar um material, talvez seja interessante eu ter alguma dessas preocupações, né? Acerca desse material que eu estou analisando, né? Então, ali, se esse material fala um pouco da dinâmica interna da ciência, se ele fala sobre o conhecimento científico, as definições, os conceitos. Então, não pega um texto, por exemplo, básico de livro didático que vai trabalhar só com conceitos
só sobre conceitos, né? Sobre o conceito de velocidade, por exemplo. Então, eu posso buscar um texto que trabalhe com a dinâmica interna da produção desses saberes, como esses saberes influenciam na atividade econômica, principalmente no contexto do seu desenvolvimento, né? Eles têm mais essa relação, né? Por que eu falo isso, né? Porque muitas vezes os textos que a gente tem didático, eles sofrem algumas consequências daquilo que a gente chama de transposição didática, né? Que é pegar um conteúdo e transformá-lo para ser ensinado. Muitas vezes nesse processo de transformação, muitos desses aspectos que estão nessa tabela aqui são removidos e ficam apenas a questão do conhecimento específico. Quando eu falo conhecimento específico, é só o conceito mesmo para ser apresentado. Não se tira toda a dinâmica interna da ciência que produziu aquele conhecimento, todo o impacto social, toda a influência política e econômica que tinha relação com a produção daquele conhecimento. Porque muitas vezes não tem relação direta com a economia, né? Pode ser uma questão política, de interesse político para o desenvolvimento de determinada ramo da ciência naquele momento. Ou a participação da sociedade. Aqui também eles trazem alguns outros elementos, né? Que é a forma como esse texto se relaciona com o leitor, né? Qual é a motivação para ler aquele texto. Aqui a gente está, como a princípio esse quadro foi feito para análise de museus, né? Ele tem um pouco essa questão semiótica, né? E o indicador institucional que tem relação com a produção do próprio material que a gente está analisando, né? A produção daquele texto. Aqui ele está falando sobre a instituição museu, né, de ciência. Mas a gente poderia estar falando no contexto de produção daquele texto, né, que a gente está analisando, que ele também tem um contexto de produção. Então, você tem um contexto de produção daquele texto, que pode ser uma matéria do Globo. A gente tem um contexto de produção daquilo que o Globo está falando, né, sobre aquilo que o Globo está falando. Por exemplo, o contexto dessas discussões científicas acerca do investimento ou não na ampliação do LHC e as influências sociais e econômicas, né, que tem nessa perspectiva, né? Então, isso me pareceu interessante porque ele nos ajuda a fazer análise, de certa forma, dos textos e de materiais que a gente possa levar para a sala de aula, né? Inclusive, a hora que a gente estiver pensando numa sequência didática, pensar nesses aspectos também. Daí que só um parênteses, né? Que não precisa se pensar em todos esses aspectos ao mesmo tempo, né? Mas que eles venham aparecendo nos materiais, tentando fugir daquelas visões de ciência que não são adequadas, como a gente viu na aula passada, né? Por enquanto é isso, né? Então resolvi fazer essa divisão. Então tenham em mente que essa visão de ciência e alfabetização científica são duas questões que elas vão atravessar todas as metodologias de ensino que a gente vai ver, né? Pois ela é uma preocupação que a gente deve ter, né? Já que um dos objetivos da formação em ciências é produzir esse sujeito que tem uma emancipação e seja autônomo nas suas relações sociais, né? Então, é isso e até a próxima.